Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Antes do Sol. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima, e este é o projeto Mestre dos Carrinhos. Mais uma live aqui, hoje live de número 40, onde nós refletimos na Bíblia a palavra de Deus. Estou muito feliz, depois de um final de semana, passamos aí uns 4 dias, na cidade de Pomerode, onde estávamos em uma feira, falando do curso do projeto Mestre dos Carrinhos e apresentando também algumas obras de artes, miniaturas de madeiras feitas pelos nossos alunos ali na cidade de Pomerode. Fomos muito bem recebidos, uma cidade muito calorosa, uma cidade muito bonita, turística, pequena, mas porém muito bem organizada, muito bem cuidada, um povo muito bem organizado. E tivemos o privilégio de conhecer Pomerode e parte ali das pessoas que nos visitaram, na feira, no evento da AMAD, que acontece todos os anos em Pomerode, Santa Catarina. Hoje nós vamos trazer aqui uma meditação rápida, e estamos felizes, muito felizes, e breve novidades aí no projeto Mestre dos Carrinhos. Fiquem atentos, fiquem ligados, novas lives sempre na quinta-feira, às 19h, quarta-feira, às 16 horas também. Temos uma live aí com o Everson e o Cláudio, que sou eu, trazendo aí também novidades. O Júlio Lima também todos os dias de manhã, 10 horas da manhã aqui no canal do YouTube, trazendo também novidades do projeto Empilhadeira, que é o último projeto, o último lançamento do mestre Júlio Lima aí. Vamos ver quem está conosco aqui, quem acorda muito cedo, À medida que o tempo vai passando, as pessoas vêm assistindo a live, os nossos alunos estão aí ligados. Está aí o Marco Aurélio, sempre acordando cedo. Marco Aurélio, Deus abençoe. Aí também o nosso amigo Mário César Agostinho, acordando cedinho, E os demais vão chegando, vão acordando e vão assistindo a live. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra de esperança, uma palavra espiritual e também empreendedora. Começamos com empreendedorismo e começamos a usar a Bíblia, e estamos usando sempre a Bíblia como base para fazer aqui algum comentário. Você é livre, para comentar também, Marco Aurélio, Mário e os demais que vão chegando, pode fazer aí o seu comentário, sua sugestão, e dar a sua opinião aqui para nós dentro do assunto, ou alguma sugestão de um tema que vocês queiram também que a gente traga aqui para a live Antes do Sol, que acontece sempre nas terças-feiras, às 5 horas da matina. Isso mesmo, 5 horas da manhã. Tá certo? Então fiquem livres e à vontade para fazer o seu comentário. O tema de hoje é liberdade. Estamos chegando próximo do dia 7 de setembro, quando o Brasil comemora a sua independência, aquele grande momento, aquele grande marco histórico em que foi proclamada a República. Então, nós vamos falar hoje sobre liberdade. Marco Aurélio agradecendo. Eu vou ler um texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. Depois vou ler outros versículos também para nós comentarmos sobre esse tema liberdade. Pregando o reino de Deus, 28, 31 de Atos diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha só, que bacana, Quando a gente fala desse tema, o seu Francisco também já está aí acordado. O seu Francisco, um abração, esteve lá na feira conosco, fez muitas vendas, O seu Francisco, ele nem fala muito para os clientes dele, ele só mostra as miniaturas que ele fez, mostra os detalhes, E a pessoa fica encantada e acaba comprando o carrinho. É muito bacana, muito tranquilo, Fazer vendas. A gente participa das feiras para mostrar para o nosso aluno como é possível, Como é tranquilo, como as pessoas elas gostam e elas ficam admiradas, e muito mais quando você diz assim: foi eu que fiz. Aí elas olham para você e olham para o carrinho, querem duvidar, Aí a gente fala: não, aprendi no curso, tem um curso Mestre dos Carrinhos que ensina o método, Então, muito bacana. E algumas pessoas, é claro, nem todos compram, Mas elogiam muito o trabalho. Então, isso é muito bacana, muito gratificante a gente participar de feira. Só você indo para você ter essa experiência, tá certo?
É muito legal mesmo, e fica aí o nosso convite para você que é aluno, que ainda não participou, que participe. Até uma forma de você ser avaliado pelo seu produto, porque quando um parente, um amigo vê o teu carrinho, ele te dá um elogio maior. Ou crítica também, dependendo do parente, né? Mas quando é o público externo, eles vão ser sinceros, né, com relação à tua obra. Então você vai poder ali também nesse... Tá aí o Martinho, seu Martinho, bom dia. Ele vai poder ali naquele momento, você vai poder avaliar como é que está ficando a qualidade do seu produto, se é uma qualidade boa, que está despertando o interesse das pessoas, ou se elas olham assim e ficam meio desconfiadas, né? Então, é um momento bem interessante. Bom, nós estamos falando de liberdade, é o tema hoje, né? Uma das dádivas maiores que nós recebemos de Deus é o livre-arbítrio, né? Inclusive o livre-arbítrio, Deus nos dá até a oportunidade e o direito de nós negarmos a sua existência. Ó, o seu Francisco está dizendo aí, o mais gratificante é ouvir as histórias das pessoas. Isso mesmo, seu Francisco, bem legal. E nós estamos falando então hoje de liberdade, né? Eu li aqui Atos 28:31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para viver no jardim do Éden com toda liberdade. É claro que tinha uma restrição. Deus disse: tudo que tem aqui é seu, é livre, pode desfrutar. Porém, da árvore, o fruto dessa árvore aqui, você não vai tocar, você não vai comer. E foi justamente ali que o homem desobedeceu, e aí nós seguimos desde aquela época, né, com o pecado original, ou seja, dentro da nossa existência, da nossa carne, existe aquela fraqueza de ceder à tentação e de cometer erros, né? E esses erros geralmente são cometidos depois. É claro que a gente tem o entendimento, porque quem não tem entendimento, as crianças, por exemplo, cometem erros sem ter nenhuma consciência daquilo que está fazendo. Agora, depois de adulto, que você sabe o que você está fazendo, e até mesmo um adolescente já passam a ter uma maturidade e sabe o que é certo e o que é errado, você começa então a cometer infrações e erros, porque você sai fora dos seus limites. É claro que Deus nos dá o livre-arbítrio de nós até mesmo negarmos a sua existência, mas nós vamos arcar com a consequência da nossa liberdade. Mas nós temos esta liberdade. Então a liberdade ela é ampla, e a nossa Constituição Federal também nos dá liberdade ampla. Por exemplo, a liberdade de expressão, de você expressar a sua opinião. Por exemplo, eu estou aqui neste canal com a liberdade de expressar a minha opinião, mas este canal ele também vai restringir algumas palavras, alguns temas, alguns assuntos que podem ser agressivos e ofensivos, né, para as outras pessoas. Então existem alguns limites, mas dentro da nossa Constituição nós temos a liberdade de expressão. E se eu sair fora dos limites, eu posso receber um processo também dentro da Constituição. Ou seja, as pessoas podem se sentir ofendidas pela forma como eu vou aqui me expressar, e elas podem me processar ou processar qualquer outra pessoa, também dentro da lei, agindo com a liberdade que a lei nos dá de protestar, de contestar alguma coisa. Agora, o que nós estamos vendo já há algum tempo no Brasil? É a liberdade das pessoas que detêm um certo tipo de opinião serem cerceadas, as pessoas serem reprimidas e serem presas por um elemento que se diz defensor da democracia. E este elemento, ele tem o apoio de um sistema e ele tem apoio também de outros parceiros da mesma corte. Isso é lamentável e triste. Ainda no Brasil, nós temos algumas pessoas presas porque foram se manifestar contra algo que elas acharam que estava errado. Na opinião delas, tinha alguma coisa errada. Na verdade, todos nós sabemos que teve alguma coisa errada. Agora, Deus nos dá a liberdade de nos expressarmos, e nós não podemos ter medo de expressar
a nossa opinião. Você não pode ter medo de expressar a sua opinião, seja ela favorável ou contra alguém ou alguma coisa, ou até mesmo alguma instituição. Nenhuma instituição vai estar ameaçada porque você tem uma opinião. E existe um sistema, né, com narrativas falsas, com invenções. Por exemplo, dizer que um patriota que coloca a bandeira do Brasil nas costas, veste uma camisa do Brasil, ele é um terrorista, isso é o fim do mundo. Então você pode me chamar também de terrorista, porque eu coloquei a bandeira do Brasil, estive na frente dos quartéis, eu fui lá expressar a minha opinião. Se você fez isso, você foi lá expressar a sua opinião. E nós temos ainda pessoas presas no Brasil. As suas liberdades, elas foram cerceadas. No dia 7 de setembro, nós vamos nos manifestar a favor dessas pessoas que ainda estão presas, por pessoas que dizem defender a Constituição e dizem defender a liberdade. Ora, se eu estou defendendo a liberdade, eu tenho que dar o direito das pessoas se manifestarem livremente. Se elas estiverem erradas, eu vou processá-las, primeira instância, segunda instância, e dar o direito de elas se defenderem. Hoje, essas pessoas não têm o direito nem a advogados. E elas estão sendo induzidas a assinar documentos de culpa, sem elas terem participado de atos violentos. Aquelas que participarem de atos violentos devem ser julgadas e processadas, e se forem culpadas, condenadas. Agora, pessoas que se manifestam livremente com a sua opinião, simplesmente deram sua opinião, ou se manifestaram pacificamente, de acordo com a lei e com a Constituição, elas de maneira nenhuma deveriam estar presas. E o Brasil está passando por isso, ou seja, pessoas estão sendo presas. Eu conheço várias pessoas, e você também conhece, né? Eu não vou citar os nomes aqui, mas nós temos no Brasil hoje várias pessoas presas por fazerem reportagens, por expressarem uma opinião contrária a quem não gostou daquela opinião contrária. E essas pessoas que estão no poder, elas estão cerceando as liberdades. O que nós podemos fazer contra isso? Primeiro, não podemos nos conformar e aceitar isso como normal. Segundo, temos que orar e pedir para Deus fazer justiça, porque eu acredito muito que a justiça, ela vem de Deus. Se o Congresso falhar, se o Senado falhar, se a justiça humana falhar, a justiça divina, ela não falha, ela age. É só nós olharmos para o passado. Vocês lembram da história de Noé? Que o mundo estava perdido e Deus disse para Noé: Noé, vai lá e faz uma arca, e diz para o povo entrar nessa arca, que eu vou entrar com justiça sobre a terra. E Deus mandou o dilúvio e destruiu os ímpios, aquelas pessoas que duvidavam de Deus, blasfemavam de Deus, faziam barbaridades com outras pessoas, cometiam pecados abomináveis, e Deus entrou em juízo com aquela geração. Depois nós vimos que no tempo de Jacó, né, os seus filhos se dirigiram até Israel através de Jacó, um envio de Jacó, e José já governava o Egito na época, e eles conseguiram mantimento lá na cidade do Egito, porque José, ele conheceu seus irmãos. Eu não vou contar toda a história porque é longa, né? E ele acabou ajudando a nação de Israel, só que ele abrigou o seu pai Jacó e os seus irmãos, e Israel, lá dentro do Egito, transformou-se numa grande nação. Só que chegou um momento que os reis do Egito, eles se revoltaram, ou seja, começaram a usar o povo de Israel, o povo judeu, que é hoje conhecido como povo judeu, do país, do Estado de Israel. Eles começaram a usar esse povo como escravo, e Deus levantou um homem para libertar Israel das garras do faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. E Deus usou Moisés e disse: Moisés, você vai lá conversar com o faraó, e você vai dizer: o eu sou me enviou a vós. E Moisés foi até lá, veio as 10 pragas do Egito, mas o povo de Israel, eles foram libertos das garras de Faraó, que era um homem que escravizava o povo
colocando uma carga pesada sobre eles, trabalho pesado, era uma escravidão tremenda. O que nós estamos vivendo no Brasil é um ensaio para uma ditadura terrível. Já estamos vivendo em uma ditadura. E se o povo não se acordar, se o povo geral não fizer alguma coisa, não se manifestar contra isso, nós podemos chegar em um caminho sem volta, como países vizinhos, Argentina, Venezuela e outros, que estão vivendo debaixo das garras de ditadores. Homens que não amam a Deus, que não reconhecem a Deus, que não amam a palavra de Deus, homens corruptos e sanguinários que escravizam o povo para viver eles do capitalismo, eles em mordomias, eles tirando, sugando do povo e mandando para outros países comunistas e fazendo disso uma escravidão através da ditadura, tirando a liberdade. Só que quando a justiça humana ela não age, a justiça divina ela entra em ação. E nós estamos vendo que o Brasil está chegando em um ponto que se o povo não fizer a parte dele, a justiça de Deus ela vai entrar em ação contra estes homens corruptos, mentirosos, sanguinários, que dizem defender a democracia. Que democracia que eles defendem? Aquela que não pode ser uma opinião contrária à opinião deles. Que democracia é essa? Então, quando nós vemos aqui Atos 28, 31, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Nós fomos criados por Deus para ser livres. Não podemos trocar a nossa liberdade por nada. Se não é para vivermos livres, é melhor estarmos mortos. Por quê? Deus nos criou seres livres. Nós temos, inclusive, a liberdade da nossa Constituição de expressar a nossa opinião sem usar violência, mas podemos expressar a nossa opinião. Não podemos ter medo, porque o objetivo de um sistema corrupto, um sistema dominante, um sistema opressor, um sistema que quer sugar o povo, quer massacrar o povo. O objetivo desse sistema é que você e que eu tenha medo de falar. O objetivo do sistema é fazer com que eu e você fique com medo, acuado, e esse medo vai nos paralisar e vai nos levar à destruição. Portanto, não tenha medo de te expressar, mesmo que isso custe a sua ausência de liberdade momentânea. Só que essa ausência de liberdade momentânea, ela vai trazer a sua liberdade espiritual. Eu já falei aqui numa outra live, quando Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o evangelho e isso estava incomodando as autoridades, eles ficaram lá presos. E sabe o que eles faziam lá na prisão? Eles cantavam hinos de adoração a Deus. E de repente houve um terremoto e o cárcere tremeu, aquela prisão tremeu. E eles foram soltos. As prisões, as portas das cadeias se abriram. E eles foram soltos pelo carcereiro que perguntou para eles: senhores, o que eu faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, meu irmão, está aqui me acompanhando hoje. Vamos orar por aqueles patriotas que ainda estão presos. Me parece mais de 100 pessoas atrás das grades, pessoas idosas. Naquela época, em 8 de janeiro, prenderam crianças, prenderam pessoas com deficiência, prenderam mulheres, idosos, idosas, fizeram atrocidades e barbáries. Essas pessoas, elas ficarão com um trauma que jamais esquecerão. Isso que está sendo feito no Brasil é algo nunca visto na história desse país, é algo terrível e que a imprensa, a grande mídia, esconde e ainda acusa essas pessoas de terroristas. Os verdadeiros terroristas são aqueles que estão na frente do poder, oprimindo, enganando, mentindo e roubando. Esses são os verdadeiros terroristas que eu tenho certeza que a justiça divina ela vai
agir. E muitos já estão ficando acuados, a casa está caindo. Eu me lembro que eu falei aqui em novembro de 2022, novembro ou dezembro de 2022, e eu falei aquela passagem, que quando alguém edifica sua casa sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, esta casa, se ela estiver edificada sobre a rocha, ela não cai. Mas a casa que está edificada sobre a areia, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e ela cai. Parece que, às vezes, a gente olha para aquilo que está acontecendo no Brasil e parece que as pessoas que estão edificadas sobre a areia, sobre a corrupção, sobre a mentira, sobre o engano, tudo pelo poder e pelo dinheiro, parece que eles estão firmes e parece que eles não caem, parece que tudo que eles fazem ninguém vê e isso não tem fim. Mas isso não é verdade. Eles estão firmados sobre areia, eles não têm base. Essas pessoas que estão cometendo essas injustiças, essas pessoas que estão usando do poder para se corromper, para roubar a nação, para mentir, a imprensa que está fazendo tudo isso junto, esse sistema, eles vão cair, mais cedo ou mais tarde. E eles já estão começando a cair, porque a verdade está aparecendo. A tempestade está chegando. Agora, aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, ele não teme nada, porque ele está firmado na verdade. Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quem vem, e quem quiser ir ao Pai, né, tem que vir através de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está firmado nele, está firmado na verdade. Então não tem medo de nada. Pode vir o vento, a chuva, o vendaval, a pessoa continua firme. Quem fala a verdade, quem cumpre as leis, quem faz as coisas certas dentro das 4 linhas da Constituição, não deve temer nada, nem mesmo a prisão. Porque aquelas pessoas que estão ameaçando, aquelas pessoas que estão impedindo as outras pessoas de serem livres, de expressar a sua liberdade, elas estão fazendo isso porque elas são inseguras, elas são amantes de si mesmas, elas são amantes do dinheiro, elas são amantes da corrupção, elas vivem em conluio com a corrupção e elas não têm temor de Deus, negam a existência de Deus e acham que podem fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com eles. Só que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Portanto, se você colher mentira, você plantar mentira, você vai colher mentira. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar maçã, vai colher maçã. Se você plantar o mal, fizer o mal, mentir, roubar, você vai colher tudo isso de volta. Aqui nesta geração e na geração futura. Na eternidade, você vai colher os frutos daquilo que você fizer hoje. Então, não tenha medo de expressar a sua opinião. Você é livre. Deus nos fez livres. Livres para fazer o bem. Livres para amar. Livres até mesmo para cometer erros. Só que saiba que quando você erra, você vai sofrer as consequências dos erros cometidos. E isso serve para todos. Ninguém fica fora das leis de Deus. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não plantou, não colhe. Se você plantar, você vai colher. Não é isso que acontece? Se você planta, você colhe. Temos aqui o Júlio Lima, que está conosco também. Seja muito bem-vindo. Vamos ver aqui, ó. Marco Aurélio de novo aqui. Dando bom dia para o Júlio Lima. O Cid Clay está aí conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe e coloquem aí os comentários, né? Pode fazer os comentários junto comigo aqui, eu estou expressando a minha opinião. Nós temos a liberdade de expressar a nossa opinião. Enquanto nós estivermos respirando, mesmo que nós estejamos atrás das grades, a nossa alma, o nosso espírito, ele jamais será preso. Porque mesmo pessoas que estão atrás de uma grade, que se convertem a Cristo,
elas têm dentro da prisão a liberdade de adorar a Deus e ter comunhão com Deus, se arrepender dos pecados. Isto é liberdade. Se você não tem liberdade, você não é um ser humano, porque a nossa liberdade nos dá o direito de acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. E se Deus que me fez, me criou, criou você, te dá liberdade, quem é o homem para tirar a sua liberdade? Somente se você descumprir a lei, somente se você errar fora da Constituição, e aí você ainda passa por um julgamento, primeira e segunda instância, para receber a sua condenação. A instância superior, que é o STF lá, só serve para políticos, são as pessoas que têm foro privilegiado. Elas devem ser julgadas na instância superior. Agora, quem não tem cargo político, ele deve ser julgado na primeira e na segunda instância. Como que os patriotas que se manifestaram livremente, aqueles que não quebraram nada, estavam livremente, não invadiram, não quebraram, estavam simplesmente com a bandeira do Brasil, manifestando um direito que tem, como que eles podem estar presos por mais de, 7, 8 meses? Estão presos por mais de 7, 8 meses, sem nenhum julgamento, sem prova de crime, estão atrás das grades por causa de política, por causa de uma opinião que eles tinham contrária a quem não gostou da opinião deles e usou isso para fazer politicagem. Como que nós podemos aceitar uma injustiça dessa? O que eu quero pedir hoje aqui? Que você ore. Ore pelo Brasil. Clame pelo Brasil. Para que Deus faça justiça. Para que as pessoas que estão injustamente presas, e são várias pessoas, pessoas que perderam os canais do YouTube, pessoas que foram desmonetizadas, pessoas que foram perseguidas, pessoas que estão presas por fazer reportagem, e tem muitas pessoas que nós nem sabemos que estão sendo punidas, porque ninguém divulga isso. Isso está por debaixo dos panos. O Brasil não está normal, minha gente. O Brasil não está normal. Por mais que a gente se esforce, o nosso país está vivendo dias difíceis. E o que nós podemos fazer? Clamar por liberdade. Pedir que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia dos patriotas. Porque todos nós vamos ser perseguidos caso estes bandidos permaneçam no poder. Caso esses bandidos não caiam, e eu acredito que está muito perto a queda deles, de vários. E vai ser um efeito dominó, vai cair o primeiro, o segundo, o terceiro e não vai parar mais. É um sentimento meu e eu estou me expressando aqui com liberdade. Eu tenho liberdade de me expressar. É uma opinião, simplesmente uma opinião, tá certo? E Deus ama a liberdade. Deus é livre. E ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para expressar a sua fé dentro de uma igreja. Você é livre para expressar a sua fé na Bíblia, em Deus, na palavra, na família, que é o centro de uma sociedade. Uma sociedade com uma família destruída não é sociedade. Uma sociedade ela só é forte, um país só é forte, uma nação ela só é forte se ela tem uma família estruturada. Pense nisso. Por que estão contra a família? Por que estão contra as igrejas? Porque quando você se reúne na sua igreja, você ouve o seu guia espiritual, padre, pastor, ou seu guia espiritual lá, se você é espírita, você fica uma pessoa melhor. Você conserva a sua família. Você é um guerreiro, você é um trabalhador. Você é uma pessoa honesta e correta. E é mais difícil te dominar, porque você é livre. Quem é comunista não gosta da liberdade. Ele gosta de oprimir e de impor as suas ideias. Ele não te dá liberdade de escolher, mas ele impõe. Ele usa o sistema para impor em você e em mim as suas ideias e para cercear você da sua liberdade. Não tenha medo de expressar a sua liberdade. Não tenha medo de ser livre. Não tenha medo de
dizer que você acredita em Deus. E se você não acredita, não tenha medo de dizer também que você não acredita. Você é livre para isso. Não tenha medo de nada. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para governar na terra, para governar sobre plantas, animais. Você foi feito para prosperar na terra. Você foi feito para crescer, para constituir a sua família. Você foi feito para ser feliz. Você foi feito para refletir a glória de Deus, porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus e você estiver escravo, preso, oprimido, como que você vai expressar a glória de Deus? Como você vai expressar que você é feliz, que você é alegre, se você estiver preso no corpo, ou na alma, ou no espírito? Quem quer tirar a sua liberdade, ele não é servo de Deus. Ele está servindo a quem se ele não é servo de Deus? Só existem dois senhores. Se ele não está servindo a Deus, quem é que eles estão servindo? E se você apoia esse tipo de gente, você está também cometendo um grande erro. E vai colher isso. Vai colher na carne. Porque você está fazendo consciente, apoiando bandido, apoiando ladrão e apoiando vagabundo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Aqui, ó, o Cláudio dizendo, eles não vão escapar dos castigos de Deus. Com certeza. Com certeza. Com certeza não vão escapar. É isso aí, levantando cedo para beber água limpa. Abraço a todos. Francisco, um abraço, Francisco. Era isso que eu tinha hoje para falar para você. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas pessoas que estão sendo injustiçadas. Agora, pessoas que cometem crimes têm que ser punidas, mas têm que ser julgadas por um tribunal isento. Têm que ser julgadas por juízes imparciais que vão coletar as provas e vão condenar ou absolver. Isso tem que ser feito dentro da Constituição. Agora, a nossa Constituição está sendo rasgada há mais de 2 anos. Ela já foi pisada, foi rasgada, foi cuspida. E nós temos que nos levantar como nação, como povo, com manifestações pacíficas, mas com opinião sincera de que você apoia a liberdade, a justiça, verdadeira justiça, que é dentro daquilo que está escrito na lei, dentro da nossa Constituição Federal. O que está fora é invenção de pessoas que querem o poder a qualquer preço, mas não vão conseguir. Que Deus abençoe você. Feche teus olhos e vamos orar pelo nosso Brasil, querido Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa e ela é eficaz. E ela que nos dá o entendimento. E é através da tua palavra que nós somos livres. Livres até mesmo para negar a sua existência. Eu quero pedir especialmente, Senhor, nesta oração, por aquelas pessoas que estão sendo injustiçadas, estão presas de forma injusta, sem poder ver os seus familiares, sem poder ter advogados, sem saber qual o crime que cometeram, mas estão presas. Infelizmente, isso está acontecendo no nosso Brasil, que sempre foi um país livre, mas que nós acreditamos que vai continuar sendo livre, porque o Senhor é um Deus de justiça e que não tem o culpado por inocente e vai punir aqueles que são culpados. Assim eu creio no Senhor e eu imploro ao Senhor que faça justiça nesse Brasil, justiça a favor daqueles que estão corretos, mas que a tua mão seja pesada com aqueles que estão sendo criminosos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu ainda tenho de expressar aqui a minha opinião, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Graças a vocês que são nossos alunos, nós estamos aqui nesse projeto, muito felizes. Estivemos ali em Pomerode, tivemos uma reunião ontem, a nossa equipe está com várias ideias, vai vir muita coisa boa no projeto. E você que ainda não entrou para o projeto da Empilhadeira, que é o nosso último lançamento, o link vai ficar aqui no primeiro comentário. E também na descrição do vídeo, nós temos o nosso site. Você clica lá, entra, conheça o nosso projeto. Tem aqui também na descrição do vídeo o link do WhatsApp do mestre Júlio. Chame ele, fale com ele, tire dúvidas. Nós temos um projeto onde é uma família, uma comunidade, as pessoas se ajudam. E lá na feira
Nós recebemos 5 alunos ali da região de Blumenau, do Paraná, que estavam ali, eles vieram, nos abraçaram, tiraram foto, estão felizes demais com o projeto, estão fazendo carrinhos, vendendo carrinhos, e a gente conseguiu na feira, né, falar com muitas pessoas, com fornecedores que pediram contato para a gente mandar alunos que forneçam carrinhos para eles lá no Espírito Santo, fornecedores do Paraná. Então, pessoal, a feira gera muitos negócios, e nós já participamos de 3 feiras, queremos participar de outras, né? E vamos crescer cada vez mais. O mestre dos carrinhos está crescendo. E se o mestre dos carrinhos cresce, você, aluno, também cresce. Você aprende cada vez mais. Você fica cada vez mais profissional. Então, eu vi pessoas chegando ali, comprando assim à vista, né? Puxava o dinheirinho, 450, 500 reais, um carrinho bem feito, com excelente qualidade. Faça o teu trabalho com qualidade. Faça com excelência que você vende. Não faça meia boca, não faça por fazer. Se você acha que ainda não está pronto para vender, não venda, vai treinando até ficar com boa qualidade. Tem dificuldade na qualidade? Chama o Júlio Lima, chama o Vanderlei, chama o Everson, chama aquele aluno que se destaca. Fazendo tudo isso, você vai crescer, você vai melhorar a sua qualidade e você vai ser um empreendedor que vai ganhar muita grana para sustentar a sua família. Se você está desempregado, esse projeto é para você, porque através dele você vai levar o sustento para dentro de casa, você vai levar para a feira, você vai vender pela internet. Nós temos vários alunos fazendo isso, fazendo grana, vivendo somente na venda das miniaturas, tá certo? E tem alunos que agregam outros produtos, mas a miniatura é o carro-chefe, que você pode fazer vários clientes, enviar para lojas, fornecedores. Pense nisso. Se você está desempregado, aqui é uma oportunidade de você fazer renda, levar dinheiro para dentro da sua casa, sustentar a sua família. Se você ama a sua família, aproveite essa oportunidade. Venha para a nossa comunidade, porque lá dentro do grupo do WhatsApp, além de você ter as videoaulas, os PDF para você baixar, você vai estar lá no grupo de WhatsApp, e é lá que você vai tirar dúvida direto com o professor mestre Júlio Lima e com os outros alunos que vão estar ali te ajudando, tá certo? E você aprende muito aqui na comunidade. Com esse aprendizado, você vai ter muita liberdade. Você não vai depender de mais ninguém, não vai depender de um emprego, não vai depender do governo, de Bolsa Família. Você só vai depender da sua criatividade. Use ela para fazer as miniaturas, use ela para vender as miniaturas. Seja feliz, seja livre, e Deus está interessado. Mais do que qualquer um de nós, Deus está interessado em que você seja feliz, próspero, que você cresça, que você venda, que você seja rico financeira, mas principalmente espiritualmente. Porque se você for rico aqui dentro, a matéria é uma consequência, né? Você vai ser um grande empreendedor se você libertar primeiro a sua mente. Pense nisso hoje aqui e entre para dentro da nossa comunidade para você ser uma pessoa livre, uma pessoa que cresce, uma pessoa que prospera, uma pessoa que ajuda outras pessoas, uma pessoa que luta pelo país, que luta pela família, que luta pela nação e que tem a liberdade sempre na frente como carro-chefe. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe a sua família, que você tenha um negócio próspero, abençoado aí na sua cidade, e você que é nosso aluno, continue prosperando aqui dentro da comunidade, e a gente se vê numa próxima live. Até lá, que Deus te abençoe. Não esqueça a live na quinta-feira, 19 horas, História de Mestre, quarta-feira, 16 horas, e às 10 horas, todo dia, dicas aí da empilhadeira com o nosso mestre Júlio Lima. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima live. Até lá.